a Deus, a Jesus que nos abençoe, que nos direcione, para que a gente consiga trazer, né, o que os Espíritos nos trazem no livro Evangelho segundo o Espiritismo a respeito desse tema. E eu não sei se todo mundo sabe, né, mas esse título, Afabilidade e Doçura, faz parte de um item, de um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu só silenciar esse negócio aqui, que está fazendo muito barulho. Pronto. Está todo mundo me ouvindo bem? Tá tranquilo, cara. Tranquilo. Ok. Bom, então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, nós vamos encontrar nas instruções dos Espíritos um item 6 que fala justamente da afabilidade e da doçura. Eu gostaria, né, de trazer aqui a passagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, quando fala Jesus assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, Jesus diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E é interessante que a gente vê Jesus nos convidando o tempo todo à brandura e à docilidade, né? A característica de quem é brando é uma característica de uma pessoa que, de fato, traz em si uma calmaria, né? Um certo equilíbrio, se a gente pode falar assim. E a característica do que é doce é aquele que trata as coisas com... deixa eu ver aqui. Eu ia falar com doçura, mas ia rolar uma redundância, né? Mas é a pessoa que trata as coisas dando às coisas o peso devido que elas têm, né? A pessoa doce, ela trata as coisas com uma dose de carinho, uma dose bem considerável de carinho, né, de atenção, sabe? A gente vai encontrar na pessoa doce um carinho diferente, uma, uma delicadeza diferente. Então, ser brando é ser, né, ou ter a característica apaziguadora, calma, tranquila. E doce é uma característica mais carinhosa, cuidadosa, né? E há um capítulo no Evangelho dedicado só a esse tipo de comportamento. E que a gente gostaria de trazer aqui alguns trechinhos, que está lá nas instruções dos Espíritos. São duas características tão importantes que os Espíritos falam a respeito dela. E não é qualquer Espírito, é Lázaro. É o mesmo Espírito que fala sobre o amor. Lá no capítulo Amai o vosso próximo como a si mesmo. É aquele que fala que o amor, ele traz uma tradução tão bonita, que ele fala que o amor resume a doutrina toda de Jesus. E ele ainda fala assim que o amor é o sol interior que condensa no seu foco todas as criaturas, né, todas as revelações e aspirações sobre-humanas. É uma das leituras mais lindas que eu tenho para mim, assim, dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, é a lei de amor, trazida também por Lázaro. E aí, quando ele vai falar sobre a afabilidade e a doçura, ele diz assim: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, a benevolência que é, né, a disponibilidade de fato de praticar o bem, é o fruto do amor ao próximo. E esse fruto produz a afabilidade e a doçura, que são as maneiras
de expressar e manifestar a nossa bondade. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo pode dar ao homem um verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Olha que interessante, né? Então, é uma característica da nossa potencialidade de fazer o bem, mas que pode ser dissimulada, né? Pode ser aprendida através de escolas mesmo, que a gente pode chamar assim, de bons comportamentos, né? A gente vai encontrar no mundo uma palavra que resume essa característica, muitas vezes, chamada, aparecida como diplomacia. Às vezes, a diplomacia, ela faz com que as pessoas se mostrem um tanto quanto doces ou afáveis, mas que na intimidade em si não são. E aí é importante a gente aprender não necessariamente a identificar nos outros isso, mas em nós mesmos. E nos meios religiosos é muito comum a gente também misturar as coisas dentro de uma capacidade nossa de entender que a doçura, que a afabilidade é também uma ausência de atenção, uma ausência de perspicácia, ou até mesmo, se eu puder usar essa palavra, sagacidade, que é a capacidade nossa, né, de ter um refino no nosso olhar para identificar, inclusive, possíveis abusos que sofre uma pessoa que seja mais afável e doce nas suas relações interpessoais. Então, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos iluminem, nos direcionem a todos. E eu gostaria de trazer para a nossa reflexão uma passagem que está em Mateus, lá no capítulo 10, no versículo 16. No capítulo 10 de Mateus começa o sermão aos 12 discípulos. E aí, eu gostaria de lembrar o quanto Jesus deixa bem claro para os seus próprios discípulos a importância da inteligência, muitas vezes, né? A inteligência de saber separar algumas coisas de outras. E na missão dos 12, né, a partir do capítulo 10 de Mateus, Jesus diz assim para os seus 12 discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. E aí nós vamos encontrar em algumas traduções Jesus falando: sede prudente como a serpente e manso como as pombas. E eu gostaria que nós pudéssemos trabalhar em cima dessas passagens, ou desta passagem, para falar sobre a afabilidade e a doçura. Porque muitas vezes os meios religiosos fazem com que as pessoas tomem postura de um excesso de candura. Ai, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, a pessoa não sofre, a pessoa não chora, ela não tem problemas, o mundo está caindo e para ela está tudo bem, está tudo ótimo. Para quem tem essa predisposição, gente, ok, tá? Para quem enxerga a vida
e sem murmúrios posteriormente, né? Sem necessárias excessos de lamentações, vamos falar assim, ok. Mas eu estou dizendo para os réis mortais, iguais a mim, a importância de aprender a identificar a prudência nos processos. Uma pessoa doce, uma pessoa branda, não quer dizer que ela tem que ser inocente, no sentido da expressão em que ela não se observa para a sinceridade consigo mesma, para que ela deixe de permitir com que as pessoas que possam abusar da sua brandura e da sua docilidade fazer da sua característica doce e branda motivos para permitir que pessoas possam abusar dela. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu espero que sim. E qualquer dúvida que surgir, mandem aí para a gente, por favor, que a gente vai conversando, a gente vai batendo o papo, né? Para a gente construir a nossa noite de estudo. Então, ser doce é uma característica conquistada. A antítese do doce qual que é? É o amargo, certo? Ou o azedo, né? O paladar, né? A antítese do doce, na verdade, é o salgado, né? Quando não tem doce, muitas vezes tem sal. E é importante a gente perceber que Jesus nos compara o tempo todo, né? Até mesmo a temperos. Então, Jesus tem hora que ele, né, nos pede que sejamos... O sal ele tem que ter sabor, né, para temperar as coisas, mas o doce também. A característica da doçura, ela nos permite fazer com que nós venhamos a trabalhar com as pessoas num alto nível de empatia, num alto nível de compreensão das suas necessidades, das suas possibilidades de interação com a gente. A pessoa doce, ela não obriga necessariamente a outra a executar algo da vontade dela própria. A pessoa doce, ela tem a capacidade, a possibilidade de entrar em situações onde ela não concorda, sem necessariamente obrigar que pensem igual ela. Ela tem a capacidade de compreender sem humilhar. Ela tem a capacidade de ofertar sem constranger. E se eu não sou doce, talvez eu seja salgado. Mais uma vez, é importante a gente, aqui nesse caso, né? Não que necessariamente ser salgado seja ruim, mas no sentido da expressão mesmo de antítese dessa doçura, o inverso disso, que seria ser salgado, e que no caso talvez fosse ser ruim, é importante a gente perceber que quando nós queremos desenvolver uma virtude, primeiro é interessante a gente entender se nós temos, e com certeza nós temos, a invirtude que é o seu oposto. Se eu não sou doce, automaticamente eu sou bem salgado. E como eu altero isso em mim? Como eu altero? Como eu começo a ser uma pessoa doce? Primeiro entendendo que eu ainda não sou. Percebendo isso. Se eu percebo que eu não sou doce, começa a ficar mais fácil eu trabalhar essa alteração dentro do meu coração. Como que eu sou salgado? Como? Em quais situações?
Eu sou salgado o tempo todo? Em todos os lugares em que eu estou, como funciona a minha postura? Lembrando que aos poucos a gente vai caminhando para o desenvolvimento das nossas potencialidades, caminhando para o desenvolvimento da nossa maneira de conseguir desenvolver a chance de, como eu posso dizer, ofertar às pessoas a minha melhor versão. Ofertar às pessoas aquilo que eu tenho de melhor. Vai acontecer, gente, no treino de desenvolvimento das virtudes, acontecerá inevitavelmente que nós sejamos doces em alguns lugares e em outros lugares não. Vai acontecer de nós praticarmos a caridade em alguns lugares e em outros lugares não. O mais interessante é a gente não deixar de fazer, apesar de. Então, quando a gente percebe que é ser manso como uma pomba, né, e prudente como uma serpente, é interessante a gente perceber que a prudência é algo que nos leva à observação. Conheço muitos espíritas e muitos religiosos que às vezes se sentem hipócritas. É o caso de alguém aqui? Alguém já teve esse sentimento de se achar hipócrita? Porque conhece do Evangelho de Jesus, porque estuda a doutrina e tem alguns lugares que não consegue praticar? Quem passa por essa situação aí, escreve eu, ou quem já passou, só para saber se é eu sozinho. Quem já se sentiu hipócrita? Quem já se sentiu que fala uma coisa, prega uma coisa e faz outra? Então, a gente... Ó, que bom, gente. Não estou sozinho nesse negócio, não, hein? Fiquei feliz aqui agora, hein? Ó, tô ficando feliz aqui. Percebe que a gente está num processo transitório? Lembra na escala espírita que começa lá com os espíritos perversos, maus e tal, e vai subindo? Chega um momento que tem lá os espíritos neutros. Deixa eu ver aqui, ó. Meu livro dos espíritos está no alcance da mão aqui. Tem uns espíritas por aí, falsa modéstia, que adora dizer que é o mal da humanidade. Tem uns espíritas que adoram achar que é ruim. Mas não. Nós já não somos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós estamos, olha, ó, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, nós vamos ter a sétima classe. Espíritos neutros, nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Quem que se identifica nesse negócio aí, gente? Olha aqui, eu vou ler de novo. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Quem mais se enxerga nessa frase? Só eu. E diz mais: pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Eu começo a rir de desespero. É a mesma coisa de estar lendo assim, o significado da minha vida. Gente, nós que estamos aqui essa noite, eu tenho quase 100% de certeza que algum esforço nós fazemos para nos tornarmos ou parecermos pessoas melhores do que nós somos. Mas, vez ou outra,
pendemos para o mal, assim como pendemos para o bem. Percebe que os Espíritos deixaram para nós um caminho que diz sobre a nossa humanidade? Então, para você ser afável e doce, entenda que você vai aprender a desenvolver essas duas virtudes. Não há necessidade de você já ser essas duas coisas em totalidade, porque se você está encarnado aqui, minha filha, meu filho, meu irmão, minha irmã, se você está encarnado e não está numa missão universal, mundial, de ensinar as pessoas a ser doce e afável, tem uma grande chance de você cometer erros vários nesse sentido. Tem uma grande chance de você estar aprendendo a ser agora afável, doce. Então não pira o cabeção se você, vez ou outra, descumpre com as regras internas que você estipulou de bondade. Você está aprendendo. Seja doce com você também. Mas queira acertar. Queira, tenha o desejo na sua alma de querer fazer isso que você acredita. Porque o hipócrita é aquele que nem quer, apesar de pregar para as pessoas como fazer. O hipócrita é aquele que dita as regras, mas que nem sonha e nem pensa em cumprir as regras. Mas se de alguma maneira você já se chateia quando você faz alguma coisa que é contra isso que você acredita, de ser uma pessoa legal, de ser uma pessoa boa, há uma chance de você já estar cumprindo com aquele trechinho do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, aonde diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar as suas inclinações más. Gente, se há esforço, é porque há um trabalho imenso a ser feito. Se há esforço, é porque, de fato, a obra não está acabada. Aceite. Mas e se esforce para que a doçura faça parte. Como eu sei que eu não estou sendo doce? Cada vez que as minhas atitudes são ríspidas, brutas, opressoras. Uma pessoa doce não oprime ninguém. A pessoa doce, via de regra, não é uma pessoa que grita com as pessoas. A pessoa doce, ela é suave. Ela é sutil. E aí, quando algumas pessoas dizem, né, sobre a hipocrisia de ser uma coisa na casa espírita e outra em casa, isso pode acontecer de forma hipócrita? Pode. Mas também, isso pode acontecer porque o ambiente da fraternidade permite que eu seja doce e, às vezes, o ambiente da minha casa não necessariamente? Eu acho que isso também pode acontecer. E aí é importante que nós venhamos a avaliar por que eu consigo ser doce na fraternidade e não consigo ser doce na minha casa? Por que eu consigo ser doce na tarefa e não consigo ser doce no meu trabalho? Então, se você já consegue ser doce e brando na fraternidade, não é melhor do que ser salgado e bruto lá também? Percebe que o Espiritismo nos traz um senso de responsabilidade muito grande para que a gente faça as avaliações sem cair no comodismo? Porque se você está lá e está sendo bom para você
e você está fazendo bem lá, há necessidade de um esforço na vida particular para reproduzir isso que a gente já dá conta de fazer na fraternidade às vezes. É importante que você reconheça a invirtude que você quer transformar em virtude. E os espíritos continuam falando assim, Lázaro continua falando assim, a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que as suas famílias e os seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo. Como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes devem, daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, e sou detestado. Não interessa que existam pessoas assim hoje. E quando eu digo que não interessa, porque o nosso estudo é para nós. Como você, somos hoje 31, 2, somos 33 pessoas aqui hoje. Não, eu não tenho que preocupar como que o Wagner faz, como que o senhor Mendes faz, como que outras pessoas fazem. É importante eu preocupar como eu faço, comigo. Qual que é a minha dedicação no meu processo? Como que eu estou buscando ser mais afável e mais doce, mais brando? Como as outras pessoas praticam isso não é problema meu. Responsabilidade minha é como eu faço, como eu me dedico, como eu me entrego a isso. Como você se entrega a esse trabalho de reforma íntima que o Espiritismo te proporciona, te oferta? Você. E aí, ao ser doce, a sua doçura está sendo aonde? Com quem? Se já existe algum lugar na sua vida em que você é doce, amém, Senhor. Que bom. Se em algum contexto da sua vida você já é brando, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Paz aos homens na terra. Porque senão que você já melhorou. Se você já melhorou, ótimo. Se você já conquistou um pouco da virtude, apenas não se deixe levar pela prepotência de que você não precisa trabalhar mais. Se você ainda se encontra encarnado, talvez seja interessante não parar o labor. Uma das maneiras de aprender a ser doce é conseguindo compreender ou fazendo um esforço para ser empático. Empático é trabalhar a empatia. Empatia é colocar no lugar do outro. Mas deixa eu ensinar um negócio para você sobre empatia. Não dá para trabalhar empatia me colocando no lugar do outro com a minha bagagem. Eu, Cadim, se eu me coloco tentando ser empático no lugar do Wagner e eu penso, não, no lugar do Wagner eu realmente fazia diferente. Eu não estou sendo empático, porque eu estou me colocando no lugar dele com a minha bagagem. É importante que eu me coloque no lugar dele, mas também eu tenho que entender a história dele. Para quem não sabe, para quem nunca soube como trabalhar empatia, estou contando para vocês um segredo. A empatia, se colocar no lugar do outro, criatura, não é com o seu histórico de vida, é com o dele. Cadinho, mas então eu tenho que aprender a história de todo mundo?
Depende, não necessariamente. Mas para trabalhar a empatia, o primeiro pensamento tem que vir na sua cabeça. Qual que é a história dessa pessoa para estar agindo assim? Antes de mais nada, a pessoa que é doce, como ela é mais calma, geralmente, ou seja, ela é mais branda, quando ela vê alguma coisa, às vezes dá tempo dela pensar um pouco, se colocar no lugar do outro, não naquele ato em si, mas se colocar no outro, tentando adivinhar ali um pouco a história. Da onde vem? Quais são as dores que sente? Quais que são as dificuldades, as limitações? Tá tranquilo, pessoal, para entender? Tá suave? Porque se nós estamos na balança entre o bem não praticado e o mal ainda praticado, vamos lembrar do apóstolo Paulo de Tarso? Ai de mim, né? Que todo o bem que eu queria fazer, esse eu ainda não faço. E todo o mal que eu não queria fazer, esse eu ainda faço. Olha o Paulo de Tarso se inserindo há 2000 anos atrás, lá na categoria dos espíritos neutros. No entanto, aquilo que já estava ao seu alcance de fazer, ele fez. O nosso trabalho de desenvolvimento de virtude é de autoconhecimento, é de entender o quanto eu ainda tenho de cada coisa em mim para ser trabalhado. E me esforçar para buscar resolver essas questões. Me esforçar para transformar em mim ainda o que não está doce. Mas eu preciso ser sincero comigo para entender assim, na minha casa eu não sou doce sempre. Ou, na minha casa, às vezes eu sou doce. No meu trabalho eu não sou doce sempre. Às vezes eu sou doce. Na rua com os meus amigos, às vezes eu sou doce. Mas na maioria das vezes, não. Ou o contrário. Mas o autoconhecimento, você poder se observar e identificar com clareza, é um bom começo. E por que eu comecei trazendo aqui a passagem de Jesus, dizendo aos 12 discípulos para ser manso como a pomba e prudente como a serpente? Porque muitas vezes, na tentativa de ser doce, tem algumas pessoas que ficam bobas. Aceitam qualquer tipo de humilhação, qualquer tipo de desacato, de opressão. E Jesus pediu para ser prudente como a serpente. Em nome da mansidão, em nome da doçura, não dá para deixar que as pessoas façam de nós o que elas bem entendem. Principalmente se o que elas estão fazendo nos entristece, nos magoa. Porque Jesus, quando sofre determinados golpes, tanto de Judas, quanto de soldados romanos, quanto da crucificação, ele não se revolta com esses processos. Inclusive, ele já sabia que os viveria. Mas quando, em nome de uma doçura, você silencia e volta para sua casa amargurado, tristonho, no sentido de insatisfeito com você mesmo, infeliz com você mesmo, porque fulano ou beltrano te humilhou e tal, e você se sente decepcionado com você mesmo, talvez aí Jesus esteja te dizendo, olha, seja prudente. Seja prudente. Em nome da sua doçura, não permita que alguém venha e derrame em você o lixo tóxico emocional que elas carregam muitas vezes. E dá para impedir isso, gente, com uma tranquilidade serena. Mas é preciso treino. Muitas vezes é preciso treino. Aprender a falar não.
Tem gente que acha que ser doce é falar assim para tudo, não tem? Ai, eu tenho uma dificuldade de falar não para as pessoas. Essa pessoa, geralmente, ela tem uma baixa autoestima. O nível de autoestima dela é lá embaixo. O desejo de querer agradar as pessoas é lá em cima. E isso causa nela, muitas vezes, um conflito existencial gigantesco. Onde ela é infeliz falando sim para as pessoas, muitas vezes onde ela ficaria feliz falando não. Mas alguns acham que falar não é falta de caridade. No espiritismo está assim de gente assim. Ah, falar não é falta de caridade. Não, gente, falar não é imperioso às vezes. Sabe quando o Lázaro diz aqui que a pessoa ela é boa lá fora e é um déspota dentro de casa? Ela é uma pessoa que joga para fora toda a sua ira contida? Pois bem, isso acontece porque o não que ela evita falar lá na rua, ela acaba animalizando ele dentro de casa. Então, o equilíbrio de muito lar, às vezes, se encontra em dizer para algumas pessoas da rua assim: não quero fazer, não posso fazer, não dou conta de fazer. Pede para outra pessoa. Olha, eu estou incapacitado de te ajudar hoje. Gente, isso não é falta de caridade. E isso não precisa ser dito com grosseria. Isso pode ser dito com doçura, com mansidão. Então, Jesus era muito manso nesse sentido da expressão. Jesus era doce, mas muito doce. Jesus brincava com as crianças, dançava. Jesus fazia uma coisa que era proibida na época, que era conversar com as mulheres em via pública. Quer um cara mais doce que Jesus? Não tem. Às vezes, para aguentar algumas coisas da vida, a doçura precisa de estar fazendo parte do nosso cotidiano. Porque a pessoa que está o tempo todo amarga, azeda, ela não sabe lidar com contrariedades. E quando a gente não sabe lidar com contrariedades, a gente sofre duas vezes. A primeira é porque o mundo não vai fazer as nossas vontades sempre, se é que faz alguma vez. E a segunda é que a gente vai amargar o doce do próprio veneno, da amargura. Tudo fica ruim, tudo fica pesado, tudo fica chato, tudo fica difícil para a pessoa que ela é amarga. Você leva para ela água na peneira, ou ela reclama que a água não chegou fria, ou ela reclama que a água chegou fria demais, ou ela fala mal da própria peneira, mas ela nunca enxerga a água que você entregou para ela. É o famoso muquerela, aquela doença da alma de gente que murmura, queixa, reclama e lamenta demais. A doçura pede um pouco de humor, felicidade, serotonina. A pessoa doce, ela é sobretudo otimista. E uma pessoa, para ser otimista, é importante praticar. Treinar os olhos a enxergar as coisas boas da vida. E Lázaro continua falando assim: não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É ao mesmo tempo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais,
Sabe que se pelas aparências se consegue enganar aos homens, a Deus ninguém engana. Esse é Lázaro falando pra gente. Gente, eu vou voltar a dizer, ser a mesma pessoa em todos os ambientes ainda é um desafio muito grande para nós. É um desafio gigantesco para nós. Porém, é preciso a gente compreender que dentro desse desafio existe um momento em que nós vamos vencendo os desafios. Mas para vencer é importante praticar. Você vai ter hora que vai ser uma pessoa que vai magoar algumas pessoas com a sua fala. Você vai entristecer, você vai ferir alguém. Mas é importante você perceber que, às vezes, também, você é uma pessoa que vai consolar. Você vai esclarecer. Você vai guiar, você vai direcionar. Então, esteja aberto, disposto a isso. Só porque você não é 100% doce, não quer dizer que você seja 100% amargo. Identifique aonde você está sendo mais amargo, azedo, salgado, para ver como você consegue alterar isso na sua capacidade de fazer. E nós estamos vivendo momentos difíceis mesmo, desafiadores, porque nós estamos em momentos transitórios que vão durar anos. Esses momentos transitórios, cada ano acontecendo um negócio diferente, um negócio ali que vai testar a nossa fé, que vai testar a nossa paciência, que vai testar a nossa mansidão. E como diria Jesus, por causa da iniquidade de muitos, o amor de muitos esfriará. A brandura serve para ter paciência. Para que a gente não esfrie a nossa caridade, o nosso amor. E às vezes algumas pessoas acham que é difícil ser doce porque passa por problemas na vida, e esses problemas são intensos. Deixa eu te contar, eu sei e os espíritos também sabem. Que lá no item 7, quando fala da paciência, um espírito amigo diz assim: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Então, olha, a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Gente, olha a profundidade do que esse Espírito está nos dizendo. Olha, eu sei que a sua vida é difícil, é isso que ele está dizendo. Eu sei que você tem dificuldades, eu sei que você passa por problemas, mas quando a gente olha para cima, o fardo parece que fica mais leve do que quando a gente olha para baixo. Ser feliz é ser feliz apesar de. Não espere o dia perfeito para você ser doce. Ser doce é apesar de. Apesar das alfinetadas que a vida vai te dar, dos nadas que estão nas nossas mãos sobre o nosso futuro, aí nós fazemos a escolha. Qual escolha eu vou fazer? Como eu vou construir e arquitetar a minha vida? Não pelo que fazem de mim, mas pelo que eu faço das coisas que me fazem. A vida, como diz o Espírito, tem um monte de alfinetadas que juntas até faz doer. Mas se eu for esperar o dia perfeito para eu ser doce, será que esse dia vai chegar?
Se eu esperar o dia perfeito para ser brando, será que um dia eu serei? Ou se apesar de como o mundo está, se eu fizer a escolha de ser doce, eu tenho chance de fato, adoçar a minha vida e deixar ela mais leve? E se não é um mandamento de Jesus fazer ao próximo o que a gente gostaria que fizesse a nós mesmos, a nossa bússola, qual bússola que nós vamos seguir? Se é para eu fazer aos outros o que eu gostaria que me fizesse, no momento de turbulência da minha vida, essa regra não deixa de vigorar. E ao ver alguém com turbulência, o que eu ia gostar que alguém fizesse por mim no momento de turbulência? E isso serve para quando a nossa vida também está turbulenta. E não é simples. Eu gostaria só que a gente pudesse encerrar nossa noite entendendo que não é tão simples assim essas conquistas. O esforço já é o nosso roteiro. E se você não está conseguindo fazer isso sozinho, volta a dizer, talvez uma ajuda terapêutica, um psicólogo possa te ajudar. Se você já identifica, mas não consegue resolver, se permita, se deixe tratar a mente e o coração. As nossas capacidades humanas, elas são muito intensas e a gente ainda não as conhece. E na prática da caridade, como diz Lázaro, a doçura, a brandura e a afabilidade, elas fazem parte de um treino chamado caridade e amor ao próximo. Como está o nosso treino? Esse próximo é o morador de rua debaixo da ponte? É o vovô lá na, no lar de amparo? É a criança do orfanato, da creche? Também. Também. E também são os nossos familiares, os nossos amigos. Também são os companheiros de trabalho. Também são as pessoas do nosso convívio social. Porteiro de um prédio, a faxineira, o gari. Todos. Todos aqueles que nos envolvem. Também o engenheiro, o dono da empresa. Sabe? Nos movimentos que aconteceram no ano passado, principalmente contra o racismo, levantou-se uma bandeira. Todas as vidas importam. Começando com a bandeira A vida negra importa. A vida preta importa. Todas as vidas importam. Nenhuma importa mais do que o outro. Nem do homem, nem da mulher, nem do heterossexual e nem do homossexual e toda a bandeira LGBTQIA+. Todos importam, definitivamente. Pessoas portadoras de deficiência física, pobres, ricos. A afabilidade vem, a doçura vem em conseguir lidar com todas as vidas de uma maneira caridosa, de uma maneira a importar com cada um deles. E a sua vida, assim como todas
também importa. O que você sente, o que você pensa. Isso importa muito. As suas dores importam. Cuide mais de você. Se você é muito assim com os outros, talvez você seja muito assim com você também. Se permita e permita que os outros sejam mais leves. Permita que os outros sejam mais livres dos seus julgamentos. Julgue menos um pouco as pessoas. Julgue um pouco menos você mesmo. Seja doce com você como você às vezes é doce com as pessoas. Seja doce com a sua família como você às vezes é doce com seus amigos. Seja doce com seus amigos como você às vezes é doce com os tarefeiros da fraternidade. Seja doce com os tarefeiros da fraternidade como às vezes você é doce com aqueles que vão lá em busca de alguma coisa. Seja doce com aqueles que vão em busca de alguma coisa, como você costuma ser doce ao pensar em Jesus, ao pensar em Deus. Seja doce. Seja brando. E quando você não der conta, assuma isso para você também. Para que você possa identificar aonde precisa de mais doçura. Respeite as pessoas doces, sem chamá-las de mornas, sem chamá-las e rotulá-las pejorativamente com qualquer adjetivo, só porque você não consegue praticar a doçura que eles praticam. E assim, talvez estejamos num caminho de desenvolver a afabilidade e a doçura em nós. Talvez assim já estejamos na capacidade de desenvolver essas virtudes que nasce, que é fruto do amor ao próximo. A vida é composta de 1000 nadas e muitas alfinetadas. Não vamos esperar o dia certo para começar a praticar as virtudes. O dia perfeito para nós. O seu dia perfeito talvez não chegue nunca. Mas o seu dia de poder treinar já pode ser agora. O seu momento de fazer já pode ser hoje. 8:55 da noite. 4 agora. Já pode ser agora o seu instante de ser doce. Então, que possamos buscar a afabilidade e a doçura nos exemplos de Jesus. Que possamos conseguir identificar no nosso dia a dia as pessoas que são e aprender com elas como ser. Aprender com elas como melhorar as nossas capacidades de servir, as nossas capacidades de adoçar a vida das pessoas. Sobretudo quando as coisas apertarem. Quando eu participava com o Marcelino na reunião de terça-feira de tratamento, a gente brincava às vezes quando esse assunto surgia assim, é muito fácil ser açúcar dentro do açucareiro, mas é extremamente difícil ser açúcar dentro de um pote de sal e manter a própria doçura. Então, ser doce e afável, quando todas as condições estão a meu favor, é relativamente fácil. Mas ser, quando as dificuldades batem na porta, o desafio é maior. Mas que possamos, dentro desse desafio, não perder a nossa capacidade de treino. E quando as coisas apertarem, lembra que não está apertado só para você, não. Está apertado para as outras pessoas também. Você não é o lírio dourado colhido no campo e está sofrendo sozinho
sobre a pandemia. Você está como todas as outras pessoas da humanidade inteira, experimentando essa experiência dolorosa, complexa e única, inovadora para nós. Você não é o único que tem que preocupar em pagar contas. Você não é o único que tem um parente adoecido na família e você também não é o único adoecido. Todos estamos enfrentando os nossos leões. Todos estamos enfrentando as nossas batalhas. E apesar até de compreender a ignorância de alguns, nada justifica o mal feito em nome das dificuldades. Nós até compreendemos com muito esforço às vezes, mas a justificativa é outra história. Nós compreendemos, mas Jesus disse assim, olha, eu venci a iniquidade. Vencei só vocês mesmos. Eu venci o mundo. Então, que possamos, nesse trabalho imenso de querer ser felizes, que possamos, a cada dia, treinar atos de doçura, de mansidão, de afabilidade. Treinar todo dia um bom dia diferente, um abraço diferente, uma frase para alguém de forma diferente. Até que da disciplina, isso se transforma em algo espontâneo para nós. Até que do esforço, uma hora a gente faça isso. Como se fosse tão simples quanto respirar. E assim nós vamos atingir momentos de grandes conquistas íntimas das nossas potencialidades humanas de virtude. Então, gente, eu agradeço do fundo do coração a atenção e o carinho de todos. Agradeço a oportunidade de falar. Que Jesus permaneça conosco não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Ô, Antônio, o seu microfone está desligado, queridão. Aí, ó, tá vendo? É isso aqui que é importante, é em equipe, né? Beleza mesmo, obrigado aí. Agradecemos demais da conta, viu, Ricardo, por estar compartilhando conosco aí seu estudo, né, trazendo aí suas palavras, né, embasadas aí na doutrina espírita, que nos motivou muito, né, para que realmente continuemos nesse nosso esforço, né, da prática da doçura, né, e da brandura. E para quem entrou no final aí, eu vi que muitos entraram no final, gente, esse tema está no capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. É o item 6. Aí vale a pena, né, dar mais uma estudada aí para complementar aí, tá bom? Pessoal, eu vou convidar agora o Wagner, né, para ele fazer uma música aí, uma prece final para nós, em agradecimento, né, por essa noite, por esse estudo. Ok, vamos lá. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste, as estrelas claras
nosso irmão Sol, nossa irmã Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte divina de tua criatura, que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Boa Que a noite a paz, todos. que a paz de Jesus, nosso mestre amado, estejam com todos vocês. Uma boa semana e até a próxima. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente.